Segundo bloco, o programa Brasil Consciência, falando sobre o conflito na Ucrânia, uma entrevista riquíssima que nós estamos tendo a oportunidade de ter aqui nesse momento. Doutor, a gente estava falando muito sobre o combate, sobre a atual situação, mas é possível estabelecer quem tem razão? Os países tinham motivo para fazer esse cerco político, a Rússia temendo lá uma autocracia do Putin e tudo que isso e tudo que decorre disso? Essa é uma ótima pergunta. E veja só, em 1990, o então George Bush, que era presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, faz uma promessa para o Gorbachev de que se a então União Soviética permitisse que a Alemanha Oriental e Ocidental fossem unificadas, ah, a OTAN não expandiria nem uma polegada para o leste. Essas são as palavras entre aspas, nem uma polegada para o leste. Essa foi uma promessa verbal, não é um tratado internacional, não é direito internacional, mas é uma promessa entre líderes dos dois países. Aí o que acontece? Em 1991, a Ucrânia se torna independente, isso é votado no parlamento ucraniano, com quase apoio total, só 2 votos contra. Em 1991, dezembro de 91, acaba a União Soviética, né, é dissolvida, e junto com ela o Pacto de Varsóvia, que era o pacto que fazia frente à OTAN. Então, só para fazer mais uma digressão histórica, a OTAN foi criada em 1949, no contexto da Guerra Fria, e o Pacto de Varsóvia em 1955. O pacto acaba porque acaba a União Soviética, não é que eles foram bonzinhos e tal, acaba a União Soviética, acabou o pacto. A OTAN continua existindo, é muito criticado isso, por que ela continua existindo. Em 2019, o presidente francês Macron, ele inclusive chegou a dizer que a OTAN passava por morte cerebral, né? Então, ela continua existindo, mas meio mambembe. Só que o que acontece? Veja só, em 94, a Ucrânia entrega suas armas nucleares para a Rússia. A Ucrânia, o Cazaquistão e Belarus. E ali é firmado o Memorando de Budapeste. Este memorando prevê que a Rússia iria defender a Ucrânia de qualquer ataque internacional, de qualquer ataque de inimigo. Mas não só a Rússia, todos os 5 países permanentes do Conselho de Segurança. Então, a Rússia, os Estados Unidos, a China, a França e o Reino Unido. Em 99, a Rússia declara que os países podem fazer o que eles quiserem, só que ali existe um problema. Em 94, um pouquinho antes, estoura a guerra da Chechênia. Os chechenos queriam a independência. Então, de 94 a 96, 50 mil civis são mortos na Chechênia, né? Os russos matam 50 mil civis na primeira guerra da Chechênia. Logo na sequência, alguns países passam a pedir adesão à OTAN. Eles têm medo da expansão russa, né? Em 99 começa a Segunda Guerra da Chechênia, vai durar até 2009, e ali a OTAN continua expandindo. Aqui é importante que a gente veja o seguinte: esses países pediram para aderir à OTAN. A gente costuma olhar para esse cenário como se tivesse apenas 2 lados, o lado da OTAN e o lado da Rússia. Não tem só 2 lados, tem todos os lados de todos os países envolvidos ali, inclusive países que não queriam nem fazer parte da OTAN. Então, por exemplo, a Suécia e a Finlândia não queriam fazer parte da OTAN. As duas ingressaram juntas lá em 95 na União Europeia, e elas acharam que isso seria o suficiente. Nesse momento, as duas pedem para ingressar na OTAN porque elas se sentem ameaçadas pela Rússia. Então, aqui ao analisar essa questão, primeiro, os países são expansionistas porque as relações internacionais são assim. Não existe bom ou mal aqui, bem ou mal. Não é uma questão de moralidade. Assim como os russos continuariam expandindo, veja, pela Chechênia, ou agora, como a gente vê nessas áreas da Ucrânia, a OTAN também continuaria expandindo. Só que tem uma diferença aqui. A diferença é que a OTAN manteve as portas abertas para países que quisessem ingressar. E a Rússia tenta, nesse momento, impor algo contra a Ucrânia. E aí a gente pode chegar à seguinte questão: tá, mas só um pouquinho. A Rússia tem alguma razão aqui?
Olha, alguns autores de direito internacional, de relações internacionais, de geopolítica, dizem que sim. O Kennan, por exemplo, que é um dos maiores geopolíticos americanos, que inclusive criou a geopolítica unipolar, né, com o fim da União Soviética, criticou muito essa expansão da OTAN. Então, sim, existem críticas, e essas críticas vêm, inclusive, do Ocidente. O Mearsheimer também criticou, que é um professor de geopolítica dos Estados Unidos, Friedman. Então, existem autores criticando. Tem um outro lado dessa moeda. Em 2008, a Ucrânia é convidada para a OTAN. Ela é convidada junto com a Geórgia. Em 2008, por causa desse convite, ocorre a Guerra da Geórgia. A Rússia vai lá e não concorda. Então, desde 2008, o convite para a Ucrânia está engavetado. Só que aí, em 2014, ocorre a anexação da Crimeia e começa uma guerra civil no Donbás. A partir de 2014, é impossível para a Ucrânia ingressar na OTAN, porque a OTAN não pode aceitar países que tenham guerras, que estão em guerra. Essa guerra civil na Ucrânia já acontecia. Só que aí tem um fator que a gente precisa analisar aqui. A Rússia tinha um presidente, a Ucrânia tinha um presidente pró-Rússia, que era o Yanukovych. Ele tinha sido eleito em 2010 e ele vinha negociando durante anos um acordo comercial com a União Europeia. Não era um acordo para ingressar na União Europeia, nada disso. Era um acordo de comércio entre a Ucrânia e a União Europeia. Ele negociou isso durante anos, e aí, no último momento, o Putin disse para ele, olha, se vocês forem adiante com esse acordo, vai ser desastroso para a Ucrânia. Aí o Yanukovych, ele se retira do acordo e, ao fazer isso, leva 700 mil pessoas a protestarem nas ruas da Ucrânia durante 3 meses, nos protestos da Praça Maidan. Isso começa lá em novembro de 2013 e vai até fevereiro de 2014. Nesse momento, o Yanukovych foge para a Rússia e sofre um impeachment dentro da Ucrânia. E aí o Putin manda as tropas dele para a Ucrânia, mas ele manda as tropas sem identificação, sem insígnia, porque enviar tropas desse jeito é um crime de guerra. Então, naquele momento, o Putin tentava não violar o direito internacional. A anexação da Crimeia e as tropas que são enviadas para o Donbás são tropas sem identificação do exército russo. Os veículos também não têm. Ali ocorre a anexação da Crimeia. E aí tem um problema. Neste mesmo momento, começa um movimento de ultradireita na Ucrânia que vai desencadear no batalhão de Azov, que são exatamente esses que o Putin chama de neonazistas, que foram massacrados lá em Mariupol. É nesse momento que isso começa. E aí, em 2016, a Ucrânia coloca como objetivo nacional ingressar tanto na União Europeia quanto na OTAN. Coloca isso na Constituição da Ucrânia. Isso não estava lá antes. A Ucrânia era um país neutro, como a Rússia queria. A agressão russa em 2014 mudou tudo isso e também tirou a Rússia do G8. A Rússia não era um país excluído da ordem internacional. O G8 foi criado em 1997. A Rússia é um país com direito de veto no Conselho de Segurança da ONU desde o início, desde 1945. Então, a Rússia acaba tomando uma posição que a torna cada vez mais excluída da ordem internacional vigente. Então, quando o Zelensky é eleito, ele simplesmente retoma isso que tinha sido colocado na Constituição ucraniana e persegue esses objetivos. Então, muitos dos problemas que a Rússia tem neste momento foram criados pela própria Rússia. Ela tinha autorização para usar Sebastopol, ela tinha autorização para treinar os seus militares no Estreito de Kerch, ela conseguia enviar tropas para aquela região. Mas a anexação e, nesse momento, a guerra de agressão tornaram tudo mais complicado. Interessantíssimo, principalmente do ponto de vista de dirimir esse maniqueísmo de quem que é bom, quem que é ruim. Para quem imagina que a Ucrânia possa vencer, ainda que por questões políticas ou pela questão da economia russa nesse momento, é possível imaginar o fim da dinastia Putin na Rússia? É possível imaginar uma nova Rússia desse conflito?
Ou nós teremos mesmo, é verdade que nós teremos a formação de um bloco Rússia, China e demais países que apoiam hoje o líder russo, Putin? É possível que o Putin caia, né? O Putin já tem 70 anos, ele já não, ele já tem uma certa idade. Não é mais um menino faz tempo, né? Pois é, né? Alguns, inclusive, falam que essa ação dele é por causa da idade, da forma como ele vem governando, vem se isolando com pessoas que só dizem o que ele quer ouvir. E a gente vê isso na forma como o exército russo é organizado, vai minimizando as perdas até chegar no na mais alta hierarquia. Alguns afirmam que o isolamento durante a pandemia mexeu com a cabeça do Putin. Enfim, a gente não, isso é tudo especulação, porque é difícil você dizer o que pensa um líder mundial, né? Mas é possível, sim, que o Putin caia, e, aliás, em determinado momento isso vai acontecer pela natural passagem do tempo. Agora, a situação russa ela se agravou muito com a guerra, né? De novo, a gente entra numa questão de custo-benefício, né? O Putin não está ali sozinho, ele tem todo um sistema de oligarcas, né? Eu não sei se essa palavra é muito conhecida por todos os que nos assistem agora, mas os oligarcas são pessoas que, com a dissolução da União Soviética, fizeram muito dinheiro se apropriando de bens do Estado e comercializando esses bens. Então, isso, se a gente for analisar por um prisma de legalidade, mesmo legalidade dentro da Rússia, isso é bastante questionável. O Putin tem o apoio de alguns oligarcas, né? Outros ele acabou condenando à morte ou à prisão perpétua, os que se opunham a ele, né? Mas, em algum dado momento, essa base de sustentação pode ficar exausta, né? Inclusive, boa parte das sanções aplicadas pelo Ocidente contra a Rússia miram essa base de sustentação do Putin, né? Os oligarcas que o apoiam. Então, sim, é possível que ele caia. E sobre uma coalizão, né? Alguns falam, inclusive, do BRICS, né? Bom, primeiro, vamos entender o que é BRICS, né? BRICS é um bloco ainda informal, não é um bloco econômico formal, não é um bloco de defesa mútua, não é isso, né? Apesar de ter algumas características formais, por exemplo, o Banco dos BRICS é uma instituição formal, criado lá em 2016, só a China colocou ali 100 bilhões de dólares. Então, é um grupo ainda informal com características de formalização. Mas o BRICS não tem esse objetivo. Ele não é uma tentativa de mudar ou de reformar a ordem mundial. Inclusive porque países que, nesse momento, são importantes na ordem mundial, como a China, por exemplo, se beneficiam do status quo. A China é um país que há 40 anos cresce 10% ao ano, agora está reduzindo a taxa de crescimento, continua crescendo bastante ainda. No último trimestre foi quase 4%. Então, a China não tem interesse em acabar com a ordem mundial porque ela se beneficia dessa ordem mundial, assim como a Índia. A Índia, em 2030, deve ser a terceira maior economia mundial, ultrapassando o Japão e a Alemanha. Esses países querem reformas pontuais. A China quer maior ingerência no Mar do Sul da China, né, onde eles traçaram aqueles nine dash lines, né, aqueles 9 traços, e disseram isso aqui tudo é nosso, embora existam regras de direito internacional marítimo que seriam violadas se fosse dessa forma. A China quer ter maior primazia sobre Taiwan, mas nenhum desses países, nem a China, nem a Índia, e vai lá, o Brasil, a África do Sul, que são os outros membros dos BRICS, querem uma reforma completa do sistema internacional. O Brasil, por exemplo, persegue uma reforma do Conselho de Segurança, persegue isso há muito tempo, em que ele faça parte dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O que foi aventado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia há pouco tempo, de trazer o Brasil para dentro. Agora, são reformas pontuais. Agora, quem quer uma reforma geral, com certeza, nesse momento, é a Rússia. E muito disso por causa dessa estratégia do Putin, né? De novo, a estratégia da guerra foi ruim, foi equivocada. A Rússia poderia ter se beneficiado do seu tamanho, dos seus recursos naturais, da venda de energia, da aliança com a China, muitas outras formas de atrair aliados ao invés de impor
à força as suas coalizões. Então, isso foi um erro estratégico grave, de big strategy, né, de grande estratégia. Mas é claro que se houver um novo governo, né, ou, de repente, uma nova postura do Putin, que nesse momento parece muito difícil de acontecer, isso pode ser revisto. Bom, então, para ficar claro, os BRICS não é ou não são uma versão emergente da OTAN, não é um contraponto, é uma colaboração econômica, financeira que está para se concretizar ainda para o futuro. Exatamente, não. Os BRICS nunca tiveram um aspecto defensivo, como o artigo 5º da Carta da OTAN, que é eminentemente defensivo, que diz, olha, o ataque a um dos membros dessa organização será considerado um ataque a todos. O BRICS nunca foi isso. O BRICS, nesse momento, ainda tem um outro problema, porque, veja só, grande parte do equipamento que o Brasil possui para a defesa nacional é de países da OTAN. Mesmo o Gripen, por exemplo, que é um caça que nós compramos da Suécia, no início ele foi favorito. Uma das razões é porque os concorrentes eram a França, com a Dassault, e os Estados Unidos com a Boeing. Então, nós compramos da sueca Saab. Mas, nesse momento, a Suécia ingressa na OTAN. Então, os nossos jatos passam a ser equipamento também da OTAN. Grande parte do equipamento que o Brasil tem para defesa vem de países da OTAN, especialmente dos Estados Unidos. É pouquíssimo equipamento que nós temos que é da China ou da Índia. E você não pode tomar decisões de política externa ignorando as decisões de política de defesa. Você depende, quando você compra equipamento de um determinado exército, você treina suas tropas com aquele equipamento, você é dependente, você tem uma aliança estratégica com aquele país durante muito tempo, porque você precisa da munição, da manutenção, do treinamento continuado. Não é fácil, não é assim de uma hora para outra que você muda a política externa, muda totalmente a política de um país para se aliar a outros que não eram seus aliados históricos. Então, também tem essa questão. Eu vejo que em 2019 o Brasil se aliou aos Estados Unidos como parceiro preferencial extra-OTAN. O Brasil negociou isso ainda no governo Trump, em troca de uma indicação na OCDE e de abrir mão do status de país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio. Então, além de tudo, ainda tem isso. O Brasil ainda tem linhas históricas traçadas com países da OTAN. Agora, a gente não pode ignorar que a China, desde 2009, é o maior parceiro comercial do Brasil. Nesse momento, os Estados Unidos são o segundo, já tem bastante tempo isso. Então, mais do que uma aliança militar, o Brasil precisa pensar nos seus interesses nacionais. Não é interessante para o país fazer alinhamento automático com ninguém, nem alinhamento militar agora com ninguém. O mais importante para o Brasil agora é conseguir se desenvolver e se tornar cada vez mais autossuficiente, inclusive em equipamentos militares, para acabar com essa dependência internacional de produtos tecnológicos, tanto civis quanto militares. Nossa, professor, eu quero agradecer imensamente por essa aula magna que o senhor está dando aqui no nosso programa. Fazer uma última pergunta para não lhe tomar todo o tempo. A gente deve temer por um conflito semelhante China-Taiwan, Estados Unidos, OTAN no cenário próximo? A invasão chinesa é iminente? Pode acontecer a qualquer momento? Bom, vamos começar pela China-Taiwan. A China, há poucos dias no Congresso do Partido Comunista, anunciou que pretende retomar Taiwan, se possível, não militarmente, porque Taiwan tem o que nós chamamos de escudo de silício. São os microchips mais modernos fabricados, os que têm menos nanômetros, e se acontecesse alguma coisa com Taiwan, haveria uma debilitação mútua assegurada, né? Um conceito parecido com o conceito de destruição mútua assegurada que vem da Guerra Fria, porque o mundo inteiro sofreria com a falta desses microchips. Nem a China, nem os Estados Unidos, nem nenhum país do mundo tem condição, nesse momento e nem nos próximos anos, de produzir o que Taiwan vem produzindo. A falta dos chips influencia, inclusive, a própria Rússia, né? O Putin usou a palavra colossal, né? Problema colossal que a falta de microchips traz para a economia russa. Nesse momento, a Rússia tem que comprar da China, mais um fator de dependência da Rússia em relação à China.
Então, não é interessante para a China tomar Taiwan à força, tá? Inclusive porque há pouco tempo a China conseguiu uma vitória considerável sobre Hong Kong e essa vitória foi política, não precisou usar a força. É, Sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Infelizmente, nós estamos no momento mais tenso das relações internacionais desde a crise dos mísseis em Cuba em 1962, né? São aqueles 13 dias que abalaram o mundo lá em 1962, quando então, a União Soviética começou a colocar mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares em Cuba. E não sou eu que afirmo isso, todos os grandes líderes mundiais afirmam isso. O Putin afirmou isso recentemente, o Biden também. As ameaças de uso de armas nucleares, elas não vinham numa crescente dessas desde aquela época. Em termos geopolíticos, essa com certeza é a maior transformação desde a dissolução da União Soviética. Mesmo que nesse momento a gente não veja grande diferença no mapa, o afastamento de determinados países e o fato da ONU ser mostrada como ineficiente, né? Veja, o principal objetivo da ONU é a paz internacional. A ONU tem 3 pilares, né? A paz internacional, os direitos humanos e o desenvolvimento econômico e social. Se não tiver paz, não tem como ter direitos humanos, as pessoas estão em guerra se matando, e nem desenvolvimento econômico e social com áreas sendo bombardeadas e destruídas. Então, nós percebemos que a ONU vem sendo ineficiente no seu principal objetivo, e isso, é claro, para todo mundo que conhece história, nos lembra da Liga das Nações, ou da Sociedade das Nações, que foi criada no Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra, cujo objetivo também era a manutenção da paz e que foi tão ineficiente que 20 anos depois estourou a Segunda Guerra e ela simplesmente acabou, essa instituição foi desintegrada. Então, é um risco que a ONU, se não passar por reformas, ela se torne tão ineficiente que não tenha mais utilidade nenhuma. Muito bem, muito obrigado, professor, mais uma vez aqui pela presença. Olha, interessantíssimo, a gente poderia ficar debatendo aqui a tarde toda falando. Professor Vitélio Brustolin, doutorado em Harvard e professor titular da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, professor. Obrigado a você, sempre um prazer. Até logo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, a gente volta na sequência com mais informações sobre o conflito na Ucrânia. Um instante só, não sai daí. Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o conflito Rússia-Ucrânia ou Ocidente contra Rússia e China, que está acontecendo há 8 meses, entrando agora no 9º mês de conflito. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui virtualmente nessa entrevista o professor pesquisador da Universidade de Harvard e titular da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin, ele que é escritor, jornalista e advogado brasileiro, que vai nos dar aí algumas explicações sobre o que está acontecendo nesse momento, toda essa crise militar e também, inclusive, afetando a distribuição de alimentos, grãos no mundo. Professor, muito boa tarde, obrigado por senhor ter atendido ao nosso convite. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, não sei se é possível afirmar, mas a gente gostaria de especular, essa guerra não vai acabar mais não? Boa tarde, Edmo, boa tarde a todos. A guerra vai acabar, não há dúvida sobre isso, né? A questão é quando. Não há nenhuma evidência de que ela vai acabar logo, inclusive porque nesse momento, os russos usam o inverno como um instrumento de guerra. Isso já aconteceu antes, o inverno já foi usado pelo Império Russo, lá na invasão de Bonaparte, em 1812. Depois, os russos lutaram contra o Hitler na Segunda Guerra. O inverno foi um instrumento de guerra. E, nesse momento, o inverno é um instrumento, mas, sobretudo, pela pressão que se faz na destruição de infraestrutura civil, né?
Então, postos de abastecimento de água, né, represas hidrelétricas, né, a rede elétrica da Ucrânia. E esse é um problema grave, porque acaba afetando aos civis que não são diretamente parte da guerra, isso inclusive fere convenções internacionais do direito humanitário, né, de Haia, de Genebra, e não diretamente as forças combatentes que operam no país, porque tanto o exército ucraniano quanto o exército russo são treinados e preparados para situações de guerra no inverno. Professor, fazer uma divagação aqui, gostaria que o senhor comentasse o seguinte: nós estamos tendo a primeira guerra na Europa depois do fim da Segunda Guerra Mundial, uma guerra num período em que a humanidade está plugada na internet aí 24 horas por dia, são muitos os registros de vídeo e foto quase que ao vivo do confronto em que nós temos visto diariamente, mas ao mesmo tempo nós temos uma guerra com pouquíssimas informações. A Ucrânia divulgou uma estimativa de que aproximadamente 50 mil soldados russos teriam sido mortos na guerra. O serviço de inteligência do Reino Unido diz que não é tudo isso, que são aproximadamente 25 mil. Mas a própria Ucrânia não divulga dados, por exemplo, sobre as baixas do lado dela. Os russos, com o seu controle estatal sobre a informação, dizem que no momento aproximadamente 9 mil soldados morreram e 7 mil estariam desaparecidos. Dá para confiar em alguém? Quem está vencendo a guerra nesse momento, na opinião do senhor? São muitas perguntas nessa pergunta. Vamos começar pelos números, né? O número de baixas, se a gente assumir a versão russa, que teriam sido 9 mil, é muito alto, tá? Por quê? Porque a gente pode comparar com a guerra no Afeganistão, que a Rússia promoveu de 1979 a 1989. Lá, durante 10 anos, a Rússia teve 15 mil baixas. E foi uma guerra que arruinou a economia russa, é considerado um dos motivos para a dissolução da União Soviética. A Rússia tinha enviado para lá 40 mil soldados, depois enviou mais 115 mil, e foi uma guerra extremamente custosa para a Rússia. A estimativa de baixas é elevada dos dois lados, né? Os ucranianos também têm uma estimativa alta de baixas, inclusive pela forma como essa guerra é feita, né? Ela é uma guerra de artilharia. A gente vê cidades sendo destruídas, cidades como Mariupol, por exemplo, foi completamente destruída. Mais de 90% dos prédios foram postos abaixo. Kharkiv também, que fica ali perto da fronteira russa, fica a 30 quilômetros, pouco mais de 30 quilômetros da Rússia, é uma cidade que teve uma grande parte da infraestrutura civil dela destruída. Kherson, nesse momento, sofre danos substanciais também. Então, o número de baixas é grande dos dois lados. Isso não é porque nós não temos os números, porque também é uma guerra de informação, que não seja verificável que as baixas são grandes, porque se não houvesse um grande número de baixas, por exemplo, do lado russo, que lá no início dessa ofensiva, 24 de fevereiro, a estimativa é que teria mobilizado de 150 mil a 200 mil soldados para a guerra. Então, se não houvesse um número de baixas grandes, o Putin não estaria recrutando, chamando mais 300 mil reservistas nesse momento. Então, é óbvio que há um número grande de baixas. Ao mesmo tempo, do lado ucraniano, se a gente considerar que a Ucrânia é um país que no início da guerra tinha 44 milhões de habitantes e que foi imposta uma lei marcial de que homens de 18 a 60 anos de idade não poderiam deixar o país, então vai lá que a gente produz aí, que tem 25 milhões de homens, e aí nessa faixa etária em torno de 15 milhões, e que poderiam servir o serviço militar 10 milhões, é muita gente. Então, embora nós não tenhamos números precisos de nenhum dos lados, é notório que existem muitas baixas, né? E a quantidade de feridos também, e os relatos de soldados, tanto do lado russo, que acabam fugindo, né? E pedem refúgio e comentam isso, mas também relatos da imprensa internacional demonstram que a quantidade de baixas é elevada tanto entre os militares quanto entre os civis, porque existem baixas de civis
em cidades como Bucha, por exemplo, onde houve ali notoriamente um massacre. As organizações internacionais evidenciam isso, há provas, né, de pessoas que foram executadas com as mãos atadas, pessoas vendadas. Essas pessoas eram civis, mesmo que elas fossem civis que estivessem combatendo na guerra, elas têm direitos, elas não podem ser executadas assim, elas têm direitos pelo direito internacional humanitário, então aí as convenções de Haia e de Genebra novamente. Agora, quem está vencendo a guerra, bom, então aqui a gente tem que fazer uma análise mais profunda. Por quê? Porque essa guerra, até o momento, teve três fases. A primeira fase foi a tentativa russa de tomar Kiev e derrubar o Zelensky muito rapidamente. Nós vemos isso pela movimentação das tropas russas no mapa. Depois vem uma segunda fase, quando a Rússia se retira de Kiev, se retira do norte, se concentra no Donbás e em parte do sul da Ucrânia. Então, ali a Rússia tem avanços lentos, mas significativos na região de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. A Crimeia já era anexada desde 2014. E agora a gente tem uma terceira fase que ocorre neste momento, que é a contraofensiva ucraniana. Por que ela é uma terceira fase? Porque a contraofensiva retira uma das forças do atacante, que é a iniciativa. A Ucrânia tem a iniciativa em diversas frentes de batalha neste momento. Agora, com a chegada do inverno e a mobilização de reservistas russos que já estão chegando no campo de batalha, é possível que se inicie uma quarta fase. Seria a contraofensiva da contraofensiva. A quarta fase é uma tentativa da Rússia de retomar a iniciativa. Em muitos locais, veja só, pela teoria da guerra, né, aqui usando Clausewitz, o defensor tem como vantagens a espera e a posição. E isso os ucranianos utilizaram como estratégia desde o início da guerra. Eles se guarneceram, usaram o terreno a seu favor, o terreno das cidades, a estrutura dos prédios de concreto armado, que a gente consegue ver nas imagens, os prédios são bombardeados, mas eles não caem, as paredes ficam esburacadas, aquilo ali se transforma numa zona de combate. Os exércitos têm dificuldade em entrar na cidade sem que haja uma eliminação das forças oponentes, porque se você não usar muita artilharia e não conseguir eliminar a resistência do oponente dentro das cidades, você não tem como avançar com os blindados e com a infantaria, que é a tática normal de uma guerra urbana. Então, os ucranianos utilizaram muito isso no início da ofensiva. Eles utilizaram armas mais defensivas, né? O Javelin, que é uma arma antitanque, o Stinger, que é uma arma anti-avião de até 5 quilômetros de altura. Essas armas foram fornecidas pelo Ocidente junto com uma ajuda militar que de 2014, quando houve a anexação da Crimeia, até 2022, tinha chegado a 2,5 bilhões de dólares. Dali para frente, essa ajuda só foi aumentando. Por que isso aconteceu? Porque a guerra que o Putin queria não é a guerra que o Putin tem nesse momento. O Putin queria uma guerra rápida. Nenhum atacante inicia uma guerra pretendendo que ela seja lenta e arrastada, porque isso dá tempo do defensor trazer aliados, como a Ucrânia faz nesse momento, se armar, e dá tempo de, por causa da balança de poder, da coalizão de países que se opõem ao atacante imporem reveses econômicos. E aí a gente tem todas as sanções contra a Rússia nesse espaço de tempo. É claro que o Putin esperava que a Rússia iria receber sanções, porque em 2014, quando houve a invasão da Crimeia, já havia ocorrido isso, né? A Rússia sofreu sanções naquele período. Logo no primeiro ano de sanções, a Europa, por causa dos efeitos colaterais dessas sanções, sofreu um prejuízo de 100 bilhões de euros, ou seja, isso para a Europa, fora o Putin, que teve aí a Rússia retirada do G8 e diversas outras sanções internacionais, especialmente econômicas, e isso faz com que a popularidade do Putin, embora tivesse subido com a dita anexação da Crimeia, porque isso não é reconhecido por quase nenhum país do mundo, e a Ucrânia briga na Corte Internacional de Justiça para reaver aquele território que ela considera ocupado por forças militares estrangeiras, a popularidade do Putin sobe, ela só vai cair novamente em 2018. Ela estava em 60 e poucos por cento antes da anexação da Crimeia, ela sobe para 80 e poucos por cento depois,
E aí, em 2018, a Rússia faz uma alteração na lei previdenciária, prolonga a idade para aposentadoria e a popularidade do Putin cai novamente para a margem de 60 e poucos por cento. Mas, de qualquer forma, o que acontece nesse momento é que a Ucrânia tem muito mais armas e um exército muito mais forte agora do que era no início de fevereiro. Ela recebeu artilharia, o HIMARS, M142, o sistema de lançamento múltiplo de foguetes, recebeu obuseiros, recebeu Caesar, que é um sistema francês, recebe equipamento para defesa antiaérea, tanto o Iris-T quanto o NASAMS são sistemas modernos, né? Iris-T é usado pela Alemanha e o NASAMS pelos Estados Unidos para defender a Casa Branca. Então, nesse momento, a Ucrânia tem muito mais condições de ter algum protagonismo e tomar as características que são próprias do atacante. Quais são elas? A iniciativa e a rapidez, né? Como nós vimos há pouco, a Ucrânia retomou a iniciativa, ela promove os ataques nesse momento, e a rapidez a Rússia veio perdendo ao prolongar essa guerra por tantos meses. Recentemente, o presidente Putin tomou a iniciativa de formalizar a anexação dos territórios conquistados durante esses 8 meses. Mas a Ucrânia retomou alguma dessas terras. Como é que fica essa terra de ninguém nesse momento do combate? E o senhor tem informações sobre a integridade física da população nessa área anexada pela Rússia? Como é que os ex-ucranianos estão sendo tratados pelo Estado russo nesse momento? Não dá nem para chamar de ex-ucranianos, porque isso que o Putin fez não é reconhecido em nenhum lugar do mundo, né? Se você analisar que as pessoas foram votar sob mira de armas, que as urnas eram transparentes, que as cédulas eram uma folha inteira que não podia ser dobrada, e que essas pessoas não tiveram nenhuma representação na quantidade de pessoas que habitam nesses lugares. Então, por exemplo, em Kherson foram 700 votos e lá residem mais de 200 mil pessoas. Então, isso não é significativo. Isso não é reconhecido por ninguém, né? Você citou a China no início do programa. A China não reconhece isso, inclusive porque a China teme que aconteça algo semelhante com Taiwan e perca o território de Taiwan. Então, pouquíssimos países reconhecem que aquelas regiões foram anexadas pela Rússia, inclusive porque guerras de anexação são proibidas pela Carta da ONU. Não, não é possível que a base do direito internacional seja violada dessa forma. Além disso, um país só pode ir à guerra com autorização do Conselho de Segurança da ONU, que não aconteceu no caso da Rússia. E o argumento da Rússia é que outros países também não pegaram essa autorização no passado. Então, ela acusa, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido de não terem essa autorização para ir contra o Iraque em 2003. E é verdade. O problema é que a Carta da ONU vem sendo violada sistematicamente. Se a gente pegar o artigo 27, parágrafo 3º, que prevê que qualquer país membro do Conselho de Segurança deva se abster de votar em situações em que esse país esteja envolvido e que viole ou possa violar a segurança internacional, os países vêm descumprindo isso desde a década de 1950, a Carta da ONU é de 1945. Okay? A Rússia, ela vota a favor dela mesma na ONU nesse momento, isso é contra a Carta da ONU. Né? E ninguém tem moral para apontar o dedo, porque outros países também fizeram isso antes, né? Como citei há pouco, Estados Unidos e Reino Unido, mas os outros permanentes também, a França, a China. Então, veja que essa é uma questão séria de como o direito internacional vem sendo violado. E os referendos de anexação, se a gente considerar que a anexação é proibida pela Carta da ONU, os referendos também são proibidos, né? A Rússia não tem ideia nem da extensão daqueles territórios. Em Zaporíjia, por exemplo, a Rússia não tem a capital. Então, para anexar um território que você não tem nem a capital, o quão complicado é isso? Em Kherson, a cidade de Kherson vem sendo bombardeada, agora os russos estão se retirando de lá. Então, não dá para se falar de anexação, nem de validade do referendo, que não tem nenhuma validação internacional e, inclusive, viola o direito internacional. Essa comunicação do Estado-Maior da Ucrânia, que eu me referi numa pergunta anterior, também
trouxe dados, alegações, de que o exército ucraniano teria destruído aproximadamente 2.000 tanques, 4.500 veículos blindados, 236 aeronaves e 207 helicópteros. Vamos ponderar se isso é realidade, seria um pouco difícil, mas a Ucrânia está realmente fazendo frente à Rússia nessa guerra? Os ucranianos têm condições de vencer militarmente ali, expulsar os russos dos seus territórios num futuro próximo? E eu queria que o senhor dissesse se isso pode acontecer não por conta da ação militar, mas por conta das sanções econômicas. O governo Putin ou o regime atual da Rússia poderia estar em risco por conta de tudo que os outros países têm feito? Tá, vamos do início então, que são três perguntas. A Ucrânia está fazendo frente à Rússia, sim, mas não sozinha. Sem o apoio da OTAN, a Ucrânia já teria perdido a guerra. Isso é um fato. No início da ofensiva russa, o Biden ofereceu transporte para o Zelensky sair de Kiev. E nem o Zelensky sabia se ia conseguir sobreviver àquele primeiro fim de semana de guerra, porque a Rússia chegou em 2 dias à capital. E aí o Zelensky respondeu, olha, eu não quero uma carona, eu quero armas. E, de fato, houve naquele momento um cálculo feito pelo Ocidente que era o seguinte, olha, entre nós termos uma terceira guerra mundial, que potencialmente é atômica, e o presidente da Ucrânia cair, é menos custoso para o Ocidente que o presidente da Ucrânia caia. O Ocidente fez essa conta. Só que a Ucrânia resistiu, e o Zelensky também. Houve até forças especiais, paraquedistas, que foram enviados pela Rússia a Kiev para assassinar o Zelensky, e a família dele ele conseguiu se defender. E isso gera um problema para o Putin, porque o Zelensky passou a se pronunciar nos parlamentos do mundo inteiro contra a invasão russa. Veja que no início da guerra, o Putin falava que esse era um governo neonazista, apesar do Zelensky ser judeu e apesar do Zelensky ter se pronunciado para o parlamento de Israel. Ninguém do parlamento de Israel afirmou que era um governo neonazista, inclusive porque dentro da Rússia também existem grupos neonazistas, como o Ruski Abros, por exemplo, que é um grupo que o Putin apoiou. O próprio grupo Wagner tem elementos neonazistas, assim como o batalhão de Azov, né, o famigerado batalhão de Azov. Então, existem células neonazistas espalhadas na Europa inteira, inclusive no Brasil. Há poucas semanas foi deflagrada uma célula em Santa Catarina e as pesquisas nessa área demonstram que esses grupos cresceram 270% no Brasil nos últimos 3 anos. Tem mais de 10.000 células, 10.000 elementos neonazistas no nosso país, infelizmente. Então, veja, isso não foi uma razão para a guerra de fato. Só para tentar responder a tua pergunta de uma forma mais técnica, veja só, as guerras têm objetivos políticos. Então, se a Rússia tiver uma vitória militar e essa vitória não trouxer um objetivo político, né, não trouxer uma vitória política, a guerra, o objetivo militar não perfez o seu objetivo. Então, vamos analisar isso com um fato histórico, por exemplo. Bonaparte, na campanha de 1812, pretendia que o Império Russo se alinhasse com a França numa posição anti-britânica. Para conseguir esse alinhamento, Bonaparte traçou como objetivo militar tomar Moscou. Ele acreditava que, tomando Moscou, ele conseguiria forçar os russos a uma posição política que ele almejava. Pois bem, o exército francês foi invadindo o Império Russo e foi queimando tudo no caminho. Bonaparte tomou Moscou, os russos se retiraram, negaram o combate, e aí veio o inverno. E como os franceses tinham queimado tudo, eles não tinham onde se abrigar. E o exército francês foi perdendo grande parte de suas tropas para o inverno russo. Ou seja, Bonaparte conseguiu o seu objetivo militar, mas esse objetivo militar não trouxe o objetivo político pretendido com a guerra. O Putin alega que o objetivo político dele era afastar a OTAN da fronteira russa. Se a gente analisar que, por causa da ação russa,
pessoas de países neutras, né? Pessoas de países neutros, como a Finlândia e a Suécia. A Suécia foi neutra por 200 anos, a Finlândia por mais de 70. Nunca as populações desses países quiseram que esses países aderissem à OTAN numa margem superior a 25% da população. Por causa da agressão russa à Ucrânia, mais de 80% da população e dos parlamentos desses países pediram que eles aderissem à OTAN, e isso acontece nesse momento. Então, isso é uma derrota política para o Putin. Veja, só a Finlândia tem 1.340 quilômetros de fronteira seca com a Rússia. A Suécia e a Finlândia são preponderantes no Mar Báltico, onde tem um exclave russo ali, que é Kaliningrado. Então, a Rússia vem perdendo politicamente. Como é que a Rússia poderia vencer politicamente? Se a China se alinhar de uma forma mais incisiva à Rússia, o que depois da ida da Nancy Pelosi para Taiwan, demonstrou que poderia talvez acontecer, mas não aconteceu de fato, né? A China continua numa posição de determinada neutralidade, apesar dos chineses afirmarem que a relação deles com a Rússia é sólida como rocha. Os chineses não se envolvem diretamente na guerra. Recentemente, o Xi Jinping pediu explicações para o Putin sobre essa guerra. A Índia já demonstrou insatisfação com a guerra. O Narendra Modi disse para o Putin que isso não deveria ser resolvido militarmente, mas sim diplomaticamente. E, no final das contas, o que a gente percebe é que, na grande imagem, na big picture, como se diz em teoria das relações internacionais, a decisão russa de ir para a guerra não foi acertada. E muito disso porque, neste momento, a Rússia depende muito mais da China do que dependia antes da guerra. A soberania russa, em grande parte, é perdida nesse momento para a China. Então, a Rússia tinha outras alternativas aqui. Ela poderia ter usado o seu grande território, o maior do mundo, os seus recursos naturais, do qual a Europa depende. Veja, 45% da matriz energética europeia depende da Rússia. Poderia ter tentado fortalecer, trazer aliados para a sua esfera de influência e não forçar esses aliados a ingressar na sua esfera de influência. A decisão de ir para a guerra, já que a guerra não foi rápida, como Putin pretendia, foi uma decisão errada, não está dando certo para a Rússia. Então, para responder diretamente à sua pergunta, se a Ucrânia pode vencer essa guerra, politicamente a Ucrânia vem vencendo a guerra. A Ucrânia pode acabar perdendo parte do seu território ali, como aconteceu, por exemplo, com a Finlândia, que perdeu parte, 11% do território, na Primeira Guerra de Inverno, lá em 1939. Perdeu, inclusive, para, então, a União Soviética, mas manteve a sua soberania. Então, o que exatamente seria uma vitória para a Rússia nesse caso? Neste momento, o Putin tenta que haja novamente uma negociação para ele conseguir, pelo menos, levar algum objetivo militar de volta para a Rússia depois desses 8 meses de guerra. Ele quer uma saída honrosa, pode-se dizer assim. A gente pode dizer que se o Putin sofreu uma derrota ali, uma derrota militar, porque politicamente isso aparentemente já ocorre, né, tanto dentro da Rússia quanto fora, se o Putin sofreu uma derrota militar, ele está em risco, né? O Putin não tem como se manter como líder da Rússia, ele já é desde 1999, e não consegue manter a coalizão que o apoia como o líder daquele país. Então, ele precisa mostrar alguma coisa, né? Tanto é que o ataque, por exemplo, a ponte da Crimeia é um ataque diretamente à liderança do Putin, né? Ele mesmo inaugurou aquela ponte, ele foi lá dirigir um caminhão na inauguração. Aquela ponte, a estimativa é que ela custou pelo menos 4 bilhões de dólares, alguns falam em 5 bilhões de dólares. Se a ponte cair, né, a ponte do Estreito de Kerch, se ela for derrubada por um novo ataque, a Rússia não tem como defender a Crimeia, né? Se torna um território indefensável, poderia acabar saindo, portanto, da guerra com menos do que entrou. E aqui a gente precisa fazer uma conta de custo-benefício. O quanto vale para a Rússia, mesmo que ela consiga manter Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, mesmo que ela consiga manter a Crimeia, o quanto isso vale no quanto a Rússia já perdeu com essa guerra, né? Porque nesse momento ela se mantém com aqueles 600 bilhões de dólares que o Putin guardou para a guerra,
grande parte disso em ouro, mas também com a venda de petróleo para a China e para a Índia, que, por conseguinte, vendem para o Ocidente. Nós não devemos ser ingênuos aqui. Esses países compram da Rússia e vendem para o Ocidente, como acontece em qualquer embargo internacional. A Venezuela também, né? O petróleo dela é revendido, inclusive para os países que impõem os embargos. Então, neste momento, nós temos a seguinte perspectiva. Militarmente, é possível que a Rússia tenha algum ganho, né, em alguma região que, inclusive, não gostaria de fazer parte da Ucrânia mais, né? Donetsk e Luhansk, veja, são regiões que estão numa guerra civil desde 2014. O Putin poderia simplesmente ter continuado ajudando essas regiões com armas, com diplomacia, e daria praticamente no mesmo resultado que ele tem agora. Ah, mas ele também tem Zaporíjia. Tá, ele tem Zaporíjia e Kherson, mas são regiões que estão sofrendo forte ataque agora. E veja que Zaporíjia, Mariupol, por exemplo, uma cidade para ele conseguir conquistar, destruiu a cidade. Então, o quanto isso vale em termos econômicos depois da destruição total daquele lugar? O quanto isso vale num cálculo de custo e benefício? O que eu tenho a ganhar com essa guerra, o que eu tenho a perder com essa guerra? Muito bem. A gente vai continuar falando desse assunto no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Instante só, não sai daí. A Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e a empresa China Electronics Technology Group promoveram no último dia 10, em Campina Grande, na Paraíba, a cerimônia de assinatura para a construção do radiotelescópio Bingo. Então, hoje, o projeto é pleno. Ele pode ser visto como algo que está em construção efetiva para ter o seu funcionamento no local, nos próximos meses, de fato, né? Então, no começo de 2023, teremos a parte científica já acionada para iniciar o projeto e com todas as suas consequências educacionais, sociais e locais, e uma consequência muito grande, tecnológica, que eu reputo como vital para o desenvolvimento do país e de nossa relação com a China, que eu digo que é o segundo projeto que o Brasil tem com a China, que é de suma importância. O Bingo é um grande radiotelescópio que vai poder medir ondas do espaço profundo nos confins do universo. Isso é uma corneta corrugada, ela tem vários dentes, como dá para vocês verem daí. Ela é um protótipo de uma corneta que vai ser utilizada para medir a distribuição de hidrogênio neutro no universo, do universo mais ou menos próximo de nós até o universo quando ele tinha mais ou menos a metade da idade que ele tem hoje. Esse protótipo é o primeiro de 50 que a gente vai fazer. Isso vai ser colocado num radiotelescópio bastante grande, que vai ficar no estado da Paraíba, numa região chamada Serra do Urubu, no Vale do Piancó. Ele foi construído em um grande esforço científico internacional liderado por pesquisadores brasileiros da Universidade de São Paulo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade Federal de Campina Grande. Vamos chegar à fronteira do conhecimento, conhecendo mais das escalas da natureza e do cosmos daqui por diante, né? Nós caminhamos, na verdade, um projeto de um estudo cosmológico do setor escuro. O setor escuro, ele é 95% do universo. Tudo isso que nós vemos é simplesmente uma pequena fração do universo. Na verdade, este chão, essa matéria pesada, corresponde a menos ainda, 0,03% de todo o universo. E temos uma parte escura que desconhecemos completamente. E esta foi a origem do projeto, saber o que é esta parte escura do universo. E, portanto, uma pergunta, uma questão completamente científica, do ponto de vista de ciência fundamental. Pela primeira vez,
No entanto, nós vamos ver outros projetos que foram subsequentes a este e que, como acontece na ciência, nós fazemos uma pergunta, respondemos outras 10 e colocamos mais outras centenas. Não é? E assim aconteceu no Projeto Bingo. Começamos com uma procura absolutamente, puramente científica para entrarmos em outras. Então, uma delas foi esta, ou a primeira delas foram essas rajadas rápidas de rádio, Fast Radio Bursts, em inglês, que são os eventos mais energéticos do universo e que podem ser observados e estudados pelo Bingo. Mas não foi só isso, porque nós temos outras questões astrofísicas e científicas, mas nós temos bônus tecnológicos, educacionais e sociais. No aspecto científico, nós estamos trazendo, na verdade, técnicas novíssimas dos chamados phased arrays, ou algo como grades em fase, que são grades para buscar as informações no universo e que nos colocará a par de projetos bilionários, o projeto bilionário mais conhecido, o SKA, Square Kilometer Array, que está sendo construído por um conjunto de muitos países, países grandes como a Inglaterra, na África e na Oceania, e nós, possivelmente, estejamos, daqui a um par de anos, colocando vínculos fortíssimos no nosso conhecimento do universo, até antes do SKA. Então, isso vai ser uma competição científica de primeiro nível, o estado da arte do nosso conhecimento, mas, tecnologicamente, a gente está trazendo essa mais nova das tecnologias e que vai nos colocar no estado da arte, também da tecnologia, da observação dos céus e da observação dos céus locais, né? Que, para o Brasil e para a China, que fazem parte majoritariamente desse projeto, será um bônus excepcional. Nós estaremos olhando para uma faixa grande do universo, numa faixa maior de frequências do que o projeto original Bingo, e fazendo o sensoriamento remoto dos céus locais. O projeto tem financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e também do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações no Brasil, além da Universidade de Hangzhou, na China. Como o professor Elcio mencionou, o Bingo provavelmente vai ser a segunda grande parceria de longo prazo que o Brasil tem com a China. A primeira é o satélite Sibers, que começou em 1988, então temos mais de 30 anos de parceria. O INPE foi pioneiro nessa iniciativa e, coincidentemente, tem uma participação muito especial nessa segunda iniciativa, que é o Projeto Bingo. Então, temos muita coisa a fazer, temos parcerias e apoios de 2 órgãos federais de grande expressão nacional, a FINEP e a Anatel, que têm sido parceiros tanto no financiamento quanto em troca de informações relativas ao uso da radiofrequência para a radioastronomia. Então, agradeço a presença dos 2 representantes, FINEP e Anatel. E esperamos que essa parceria continue ainda por muito tempo. O INPE é um grande parceiro da FINEP e da Anatel, e esperamos manter isso. E eu queria finalizar com 2 pontos importantes nessa fala. A primeira é que projetos como o Bingo, eles trazem ciência de ponta, e eu não vou me estender nisso, porque o Elcio já comentou todos os potenciais, as potenciais descobertas que o Bingo pode trazer. Mas um projeto desse porte traz avanços sociais, avanços educacionais e avanços de tecnologia. E o Bingo tem feito essa extensão, aberto o leque de atuação de uma maneira muito eficiente, com muito sucesso, e tem obtido o apoio de vários outros atores por conta dessa iniciativa. A gente espera que toda a ciência do Bingo motive novos estudantes, crianças, pessoas de outros setores da produção social a se engajar em pontos que podem ser oferecidos pelo projeto. E, do ponto de vista
da liderança brasileira. Né? É um projeto de grande porte, liderado pelo Brasil, isso não é uma coisa comum de acontecer. Essa liderança vem por conta da iniciativa do professor Elcio de muitos anos. Ele agregou uma equipe competente, uma equipe que trabalha bastante, e o fato de desenvolver uma boa parte dessa instrumentação no Brasil, ela faz parte, talvez, de uma política de independência, onde a gente usa o poder de compra do Estado para capacitar a indústria nacional. Isso é uma coisa que não é muito exercitada por outros projetos, e o Bingo vem fazendo isso do começo. A proposta das nossas ações sempre foi contratar as coisas, os sistemas no Brasil, antes de procurar um sistema fora. Quando a gente procurou um sistema fora, a gente procurou a melhor parceria que poderia ter acontecido, que é a CSTC 54. Então, as ações que foram balizando essa construção priorizam sempre um instrumento que, tanto quanto a gente pode prever e tanto quanto a gente pode oferecer de competência profissional, vai ser um instrumento de ponta, vai ser um instrumento que vai realizar ciência de ponta e, provavelmente, vai modificar o panorama regional brasileiro, no Nordeste inteiro. E, se a gente tiver um pouco de sorte, porque a sorte sempre entra nessa conversa, a gente vai ter um resultado científico de muita relevância no cenário da cosmologia mundial. Então, parabéns a todos, sucesso e mãos à obra, que o trabalho ainda é muito grande. Muito obrigado. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que estiver querendo conhecer os demais programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser ver todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está aí disponível para vocês, e também nossa atração vai ao ar todos os domingos, às 19 horas, pelo canal do YouTube da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está aí na tela. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês.